Boa noite, pessoal. Vamos fazer um breve vídeo hoje analisando a empresa IMC, né, a MEAL, sobre a ferramenta, através da ferramenta do Traders Club. A MEAL é uma das maiores empresas do setor de alimento fora do lar das Américas, né? Então, se você posicionar aqui o mouse, você consegue ver onde tem as localizações. Por exemplo, uma de suas marcas, a Batata Inglesa, tem aqui no Rio de Janeiro. A Brunella tem no Brasil e na Colômbia. A Carlos Júnior, você tem aqui na cidade do Panamá, no Caribe, né? São Miguelito, em Vista Alegre. A marca Frango Assado tem em Minas, São Paulo e no Caribe. O Expresso Mineiro, Distrito Federal e Minas. O JC Delícia lá na Colômbia. Margarita Vile, que é um restaurante do conceito dining, muito, assim, muito em moda lá nos Estados Unidos. Tem uma unidade aqui em São Paulo e tem uma lá no Caribe, né? Olive Garden tem em São Paulo. E a catering já no conceito de evento, né? Alimentação em eventos, ou inclusive, vamos dizer assim. Tem aqui no Brasil, também tem na Colômbia. Viena, Brasil, Colômbia, Caribe, Estados Unidos. Pizza Hut, muito forte aqui no Brasil, né? Sports, Minas, São Paulo. It, em Minas. E o famoso frango frito KFC. Então, é uma empresa com atuação bem abrangente aqui na América. E vamos dar uma analisada nela através da plataforma Traders Club. Primeiramente, queria fazer um disclaimer. Não sou analista do mercado financeiro, isso aqui é uma opinião pessoal minha. A decisão de compra sempre é do próprio indivíduo. Então, vou fazer aqui, vou expor somente o que eu faço na minha carteira pessoal. Na verdade, eu não tenho nem carteira, né? 100% do meu patrimônio está comprado em MEAL 3. Eu acredito que ela tem um potencial enorme aí de retomar o patamar dela. Como a gente pode ver aqui, antes da pandemia, né? A MEAL estava sendo cotada ali, sendo negociada próximo aos 9, né? No começo aqui, 2 de janeiro, R$ 9. Aí veio a pandemia, que afeta diretamente o negócio da empresa, né? Como ela está muito instalada em aeroportos, também nas rodovias de trânsito, então a pandemia com os fechamentos das atividades comerciais afetou significativamente aí os negócios da IMC. Então hoje ela está 4,36, né? Fechou hoje com alta de 1,63%. Eu comprei ela ali por volta de março. Ela já bateu ali nos 5, já voltou. Eu cheguei a comprar ela bem aqui nessa região, né? 2,40, alguma coisa nesse sentido. E já consegui fazer um bom ganho no meu patrimônio agora 2020, graças à MEAL. Então, analisando o desempenho da empresa, a gente pode ver aqui, estou na ferramenta do Traders Club, né? Indicadores da empresa, valor do mercado, relação preço-lucro, como ela apontou o prejuízo no ano fiscal anterior, então esse número aqui vai estar negativo, juntamente com o LPA, né? E dividend yield também remontando se a empresa fosse distribuir dividendos através de seu resultado. Então, um número também negativo. Vamos ver aqui os indicadores da empresa. Dividend yield negativo, empresa apontando aí esse tipo de distribuição, né? Zero. Equity valor dividido por EBITDA, então quer dizer o valor patrimonial da empresa pelo seu resultado antes dos impostos, né? Depreciação e amortização. Sempre quando você estiver analisando um indicador, é muito
conveniente que você compare isso com um múltiplo, né? Você compare isso com a outra empresa. Estou comparando aqui com a Burger King, né? Então, indicadores, vamos dar uma olhada aqui. EBITDA 9,22 lá no Burger King e aqui no IMC 6,72. Pelo EBIT, né, antes, sem considerar a depreciação e amortização, 17,79 na IMC e 31,7 lá na Burger King, né? O preço da ação dividido pelos ativos, olha o quanto que está descontado aqui em IMC, né? Olha a simetria que ela tem, 0, o preço da ação dividido pelos ativos que a empresa tem, é uma proporção de 0,24. Já lá no Burger King, 1,14. Então, quer dizer, a empresa ela tem um potencial, né, de fazer essa retomada do lucro, retomada operacional. No final do ano passado, entraram as marcas KFC e Pizza Hut dentro do portfólio da empresa, né? E também no mês de novembro, ela consolidou, né, uma grandiosa operação com uma cozinha central que vai conseguir quase triplicar a capacidade produtiva da empresa e reduziu, né, as despesas com mão de obra, reduziu através da automação em quase 80% assim, a redução de mão de obra dentro da cozinha da empresa. Então, foram grandes ações que a empresa teve ao final do ano de 2019, que vai favorecer que ela melhore aí seus resultados. Então 2020 é praticamente um ano perdido para a empresa. Ela está bem barata mesmo, né? 4,36 quando a gente compara isso com o preço antes da pandemia de 9. Então você vê que você está aí visualizando uma simetria praticamente de 100%, né? de alta. Então eu acredito na empresa, eu acredito que a minha estratégia, né, é que a gente tem que comprar coisa boa quando ela está barata. Nada de estar comprando uma coisa boa quando ela está cara. Então, tem muita gente que gosta de estar investindo em coisas que estão na moda, que estão vigentes, onde está todo mundo apostando, vai lá, compra o topo, né? E quando vai ver, tem que vender pelo fundo. Eu gosto sempre de dizer essa frase. Então, não é bem a estratégia que eu analiso. Eu gosto de ver o fundamento da empresa, gosto de ver se ela tem, né, uma estratégia competitiva duradoura para poder eu fazer meu aporte de capital nesse investimento. E eu acredito que a IMC ela tenha essa capacidade de se recuperar. Uma coisa que eu penso muito é o seguinte: se a empresa ela tem capital, ela tem estrutura financeira, ela tem caixa, então ela tem condições de contratar um quadro bom de diretores e fazer o seu turnaround. Ora, se até a Oi conseguiu estar aí dando a virada na página aí da sua crise, por que não qualquer outra empresa com bem menos problemas não conseguiria, né? Então, essa é a minha estratégia, tá? Então, preço sobre ativo 0,24, preço sobre lucro menos 41, voltando, porque apontou prejuízo, né? O preço sobre o valor patrimonial, ó, bem descontado realmente, 0,57 aqui no MC e no Burger King 2,25, payout de zero, né? Então, vamos dar uma olhadinha agora em indicadores financeiros. Composição de endividamento. Olhe que ao final do quarto trimestre aqui de 2019, você tem uma composição de endividamento de curto prazo, que a dívida é 14,81 de curto prazo e 85,19 de longo prazo. Gente, isso aí é sinônimo de uma boa gestão financeira, porque a proporção da dívida de curto prazo da empresa é muito pequena e o perfil da dívida é mais alongado, né, mais de longo prazo. Encerrou 2019 assim. Não era o mesmo cenário em 2018. Você tinha uma dívida de curto prazo muito expressiva e uma dívida de longo prazo maior. Foi uma coisa pontual, ocorreu ali em 2018, porque em 2017 também não era essa a proporção. A dívida líquida pelo EBITDA, né, de 1,75, já é uma situação um pouco mais delicada, né? Você olha aqui
a, o Burger King está com a dívida líquida dessa relação aqui negativa, né? Menos 0,2, então um patamar bem diferente. E dívida líquida pelo patrimônio 0,2, aqui no Burger King menos 0,05. O grau de endividamento da empresa pela proporção que ela tem de dívidas, né, com relação ao patrimônio, 20,91, e lá no Burger King 14,74. Isso aqui é interessante porque vai demonstrar muito a capacidade de pagamento da empresa com a visão patrimonial, né? Então é importante essa dívida estar bem controlada, e em ambas está bem, não tem nada fora do que seja o setor delas não. Voltando aqui, a índice de liquidez é uma empresa líquida, né? Tanto a liquidez corrente como a liquidez seca, né? Que é descontando os estoques. É uma empresa que se demonstra líquida, quer dizer, a liquidez é a capacidade de dívida, a liquidez corrente é a capacidade de dívida de curto prazo, quer dizer, a cada R$1 que ela tem de dívida, ela tem 1,12 de ativos para pagar. Está excelente a situação. Quando você fala do total da dívida, que é a liquidez geral, a cada R$1 de dívida que ela tem de curto e longo prazo, ela tem R$1,74 para pagar. É uma empresa líquida. Não tem tanta complexidade em entender isso. A liquidez imediata já vai dizer a capacidade de pagar dívidas de curto prazo usando somente caixa e aplicações financeiras. Então, a cada R$1 de dívida, ela tem de caixa 67 centavos. Ora, dinheiro em caixa em aplicações para uma empresa comercial, né, como é o caso dela, você ter essa capacidade de pagamento usando somente caixa é muito expressivo. Quando você olha aqui o IMC, a proporção de 67 centavos, lá no Burger King é ainda melhor, é 90 centavos. A cada R$1 de dívida, o Burger King tem 90 centavos para pagar usando somente caixa e aplicações. Realmente muito boa a capacidade de pagamento de ambas as empresas, né? Quando a gente vai ver aqui indicadores de rentabilidade, a margem bruta do Burger King, do IMC é a metade que tem lá o Burger King. Que é o quê? Quem é margem bruta? É o faturamento da empresa, retirando, né, diminuindo, subtraindo os custos que ela tem na produção, né? Fornecedores diretos, ou a mão de obra direta, e alguns encargos que você tem ali, tributários, também incidentes sobre faturamento. Desconto comercial, desconto incondicional também incluem e fazem esse abatimento para poder encontrar a margem bruta. Realmente é uma diferença brutal, mas a gente tem que entender o seguinte: ainda vão aparecer, né, os resultados das estratégias da empresa com a adoção da cozinha central. Então, esses indicadores, a gente vai poder estar dando uma percebida disso com a atividade dela sendo maturada, ficando, né, mais madura, ela tendo esse retorno melhor através dessa atividade logística centralizada. Eu acredito realmente bastante nisso. A margem EBIT, gente, depois do IFRS 16, eu não tenho ficado tão satisfeito em estar olhando esse indicador. Muita gente olha bastante para o EBITDA, e a forma como o EBITDA ele reconhece as despesas de arrendamento, né, que agora elas se dividem, né, a parte de amortização e da despesa financeira do que eram contratos de aluguéis, o arrendamento operacional, mercantil. A forma como isso agora está sendo reconhecida, tanto no balanço como lá na demonstração de resultado, está mascarando muito a percepção, né? Quer dizer, antes você tinha, antes da FRS 16, você tinha o arrendamento mercantil sendo interpretado como uma despesa, e a despesa sendo lançada, você abatia do resultado e tinha um EBITDA menor. Como agora o arrendamento, né, mercantil e financeiro, ele não é mais interpretado como uma despesa
e sim ele vai se transformar numa despesa financeira e, na própria amortização, né, desse ativo, desse contrato de locação. Então, como agora eles não estão mais sendo interpretados como despesa financeira, as margens de EBITDA foram muito alavancadas, ficaram muito altas comparado com o que era a visão anterior. Eu, particularmente, a minha interpretação que eu faço é o seguinte: deixar de ser interpretado como uma despesa e partir isso somente para a EBITDA, você tira uma porção que é operacional, né? A parte do aluguel é operacional, é muito operacional. Quando a gente está falando de shopping, aeroporto, nossa, é muito caro. Então, faz relevância dentro da estrutura de custo de despesa da empresa a parte do arrendamento, do aluguel. Isso daí é condição sine qua non para você analisar o resultado de uma empresa que trabalha no varejo de alimentação nessas situações, né, de shopping e de aeroportos. Então você tira isso, mascara, aparece uma margem EBITDA maior, dá a impressão da empresa estar operando com lucro ou com um prejuízo menor do que deveria, né? Um prejuízo menor do que deveria. Isso a gente olha nesse intervalo de médio prazo, né? Médio prazo. Por quê? Porque com a adoção do IFRS 16, agora já no início de 2019, como essas despesas financeiras que são relativas a trazer a valor presente todos esses contratos que você tem de arrendamento para valor presente, então o que acontece? O pagamento dessas despesas financeiras, ele é decrescente com o passar do tempo. Ele é decrescente com o passar do tempo. Então, os primeiros resultados dos primeiros anos da IFRS, da aplicação da IFRS 16, vai prejudicar muito a percepção de resultado da empresa. Então, no caso aqui da IMC, quando você tira a porção do impacto do IFRS 16, a empresa daria um prejuízo de aproximadamente 4 milhões, né? Mas, na verdade, ela teve um prejuízo de, se eu não me engano, foi de 14 milhões. Vamos dar uma olhadinha aqui na aba de resultados. 15 milhões. 15 milhões. Então, é um número que, isso no ano de 2019, né? É um número, quando você olha um número expressivo, você tem diz, nossa, mas a empresa está dando prejuízo, mas as margens são apertadas e ela teve, né, um ano de 2019 de virada, né? A entrada dessas novas marcas, o KFC, o frango frito, a Pizza Hut, vão assim aprimorar o resultado da empresa, que isso só vai ocorrer agora a partir de 2021, já que 2020 foi um ano comprometido, né? Então, voltando aqui para indicadores, os financeiros, você vê aqui que as margens EBITDA, a gente tem que ter um pouco de cautela. Mas você tem outros indicadores aqui de rentabilidade muito bons. O retorno sobre o ativo, quer dizer, está negativo aqui nessa primeira coluna, que é o do ano de 2019, porque a empresa apontou prejuízo. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Então, quer dizer, uma rentabilidade boa, quando você olha 5,95 aqui na IMC, mas no Burger King bem maior, né? 16,26. O retorno sobre o patrimônio aqui no Burger King 2,74. Então, quando você olha essas empresas, você consegue ter a comparação que Burger King está num patamar cotado a 10,46 e você percebe uma assimetria real, né? Uma empresa que tem potencial, tem um plano de negócio, tem marcas de peso e que está cotado barato. Uma assimetria fantástica de 100%. Isso foi o que me encantou e foi o que fez eu decidir
zerar posições em alguns outros papéis que eu possuía e destinar todo o meu patrimônio para a, a empresa IMC. Então, quando você olha aqui a aba de indicadores, essa seria o poder da ferramenta do Traders Club. Eu, quando interpreto isso daqui, eu vejo o seguinte: agora, o investidor pessoa física, ele está emparelhado, né, com o investidor institucional, como uma ferramenta poderosa para analisar uma empresa e ver o potencial que essa empresa tem, o fundamento que essa empresa tem. Eu achei fantástico aqui a capacidade analítica, né, da ferramenta do Traders Club. Vamos agora para a aba resultados, tá? Quer dizer, receita de bens e serviços no ano 2019, 1 bilhão e 600 milhões, né? Com custo, né, do material direto, fornecedor, mão de obra direta, de 1 milhão. Você tem um resultado bruto de 512 milhões. Despesa e receita operacional, você tem um resultado antes do resultado antes do resultado financeiro dos tributos, né? Que poderia estar chamando ali de LAGI também, de 49 milhões. E aí você tem esse resultado financeiro de menos 57 milhões. Quer dizer, é uma empresa que teve esse impacto, né, do IFRS, foi reconhecido muita despesa financeira desses contratos de arrendamento, muito reconhecimento também de depreciações e amortizações. Então, isso tudo impactou severamente esse primeiro ano, que, como eu disse para vocês, o primeiro ano da adoção, ele é um ano muito, que castiga muito a análise de resultado da empresa, porque realmente a amortização, a depreciação dos contratos, né, ela é linear. Você pega o contrato é tantos milhões ali ao longo de 5 anos, geralmente eles têm esses prazos maiores de contrato de locação, 5, 10 anos. Então você tem aquele contrato e aquela parcela é dividida igualmente ao longo do tempo. Mas o seu uso, o seu direito de uso do contrato de locação que você tem, do arrendamento que você tem, ele, quando você olha na linha do tempo, a somatória dele, ele é a mesma, mas só que como você tem aquela despesa que você vai conseguindo amortizar ela mês a mês, o principal inicial dela é muito mais alto, aonde as taxas, né, de desconto, de juros, são aplicadas nesse principal, que é mais concentrado no início. Aí você vem amortizando esse principal e sempre a taxa vai estar sendo aplicada num saldo inicial a cada período cada vez menor. Então, as despesas iniciais de juros nesses inícios, no início da aplicação da FRS 16, vai prejudicar muito a análise de lucro das empresas. E isso ocorreu aqui. Quer dizer, quando você olha resultado financeiro, 57 milhões, né? Aí você dá um resultado antes dos tributos sobre lucro, que seria o que a gente chama o LAI, né? Lucro antes do imposto de renda, de 7 milhões e 959 mil. Com o imposto de renda de 7 milhões aplicado, né, sobre ali o resultado de 7 milhões e 883 milhões, apura-se o prejuízo da empresa de 15 milhões ao final do ano de 2019. Se você desconsiderar o efeito do IFRS 16, esse prejuízo aqui sai de 15 bilhões e vem para 4, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender um pouco, né, do que seria mais ou menos a operação aqui da empresa IMC. Quando você olha o final do ano de 2019, essa é a realidade da empresa, quer dizer, em outubro ela tem lojas próprias, 35 lojas próprias e franquia 229. Em novembro cresceu 3 lojas próprias e cresceram 7 de franquia. No mês de dezembro de 2020, foi aumentado muito o número de loja própria e de franquia, quer dizer, foram abertas mais 21 lojas próprias e mais 14 franquias. Realmente 2020 foi um ano muito cruel para a IMC. É mais um indício que a empresa está se preparando, né, para fazer
um ano 2021 melhor, e eu, pessoalmente, tenho o intuito, né, de permanecer com esse papel até a virada, a, a volta ao velho normal, né? O novo normal é esse que a gente está, mas o velho normal, com as pessoas se deslocando, né? Talvez com a popularização de uma vacina, isso venha a ser mais... isso tenha a capacidade de ser mais trivial, né? A volta das pessoas à sua vida como era antigamente. Quando a gente fala de loja KFC, em outubro a empresa tinha 67, 20 própria e 47 de franquia. No mês de novembro cresceu uma loja própria e uma de franquia, e no mês de dezembro foram mais 8 lojas próprias e mais 7 de franquia. Pizza Hut em outubro tinha 15 lojas próprias e 182 de franquia. Em novembro foram abertas mais 2 lojas próprias e mais 6 de franquia. No mês de dezembro, mais 13 lojas próprias e mais 7 de franquia. Quer dizer, é realmente uma expansão da atividade, né? Aqui seria o que a gente estava conversando, tá? Quando a gente pega o resultado da empresa sem o efeito do IFRS 16, você vê aqui um lucro e prejuízo de apenas 4.590.000 nos 12 meses de 2019. Nos 12 meses de 2018 teve, né, 7.894.000 reais de lucro. Resultado das operações no Brasil. Ó. Você vê que o EBITDA bem expressivo da empresa, também com uma forte aplicação de dinheiro em CAPEX, né? Capital Expenditure. Então, quer dizer, a empresa teve uma aplicação muito expressiva de recursos, né? Principalmente lá na cozinha central que a empresa montou. O resultado das operações também tem um EBITDA menor, mas também expressivo, também positivo. O resultado das operações no Caribe também positivo, também expressivo, né? E retornando aqui à plataforma Traders Club, enquanto a IMC teve um prejuízo de 15 milhões, o Burger King, a gente olha aqui a aba do financeiro, indicadores financeiros dela, teve na aba de resultados, teve um lucro, né, de 48 milhões. Então, quer dizer, você tem uma empresa que está estruturada, Burger King, e você tem uma empresa que está fazendo uma reestruturação. Bom, você tem duas opções para você aplicar seus recursos no mercado. Você pode querer comprar uma coisa que está super alinhada, você tem pouco risco, e aí você faz a alocação da sua carteira. Eu penso sempre muito nessa parte de você estar analisando uma coisa que tem estratégia, tem fundamento, mas que está passando em período de reestruturação. A gente tem sempre que comprar coisas baratas. Comprar coisa barata e vender quando ela estiver valorizada. E eu acredito bastante na IMC, tá? Você tem aqui capacidade de fazer análise horizontal, quer dizer, você comparar a empresa ao longo do tempo, quer dizer, por exemplo, no ano de 2019, o faturamento dela foi de 1 bilhão e 600. Quando você compara com 2018, é um crescimento de 1%. Né? Então, aqui, análise horizontal, no horizonte do tempo. Você pode também fazer uma análise vertical, onde você compara aquela conta que você está analisando com o grupo principal, que seria o quê? A receita sobre vendas. Quer dizer, quando você olha o custo dos bens e serviços vendidos, aqui no IMC, você representa esse custo aqui de 68%. Vamos dar uma olhadinha aqui no Burger King. Fazendo análise vertical. Apenas 38%. Então, quer dizer, você também tem que comparar quem é
Pizza Hut comparado com Burger King. Olha os insumos que são aplicados em um e em outro. Você tem um restaurante como Margaritaville, onde você tem uma comida onde realmente, quando você vai fazer a ficha técnica, ela tem um valor mais expressivo, então isso diminui, isso aperta suas margens. Não necessariamente isso daqui é uma medida de deficiência, é muito o perfil do produto que você está confeccionando. Então é uma situação que você tem que ponderar, tá? Então você tem a ferramenta aqui de fazer análise vertical, muito bacana isso aqui, e você pode estar vendo resultados anuais, como você também pode estar vendo resultados trimestrais. Então mudei aqui para trimestral, 30/9, 30/9 de 2020, né? 30/6 de 2020 e 31/3 de 2020. Então quer dizer, quando você olha pela análise trimestral, você tem aqui o ano de 2020, os 3 trimestres já lançados aqui, né? E você olha que o terceiro trimestre, ó, teve um resultado bruto bem expressivo, né? 30% aqui comparado com o segundo trimestre, que foi péssimo, né? Bem afetado aí no olho da pandemia, realmente com margens e resultados bem depreciados. Isso aí realmente não tem como escapar, né? Aí você pode analisar também quais que são as posições das ações da empresa, as que estão alugadas, as ações termadas, qual a composição dos acionistas da empresa, né? Então, o Unibanco aí com 8%. Você tem a análise dos eventos que a empresa vai estar divulgando, qual que é o perfil, né, da direção da empresa, do conselho. Muito, muito bacana essa ferramenta. E as notas de auditoria emitidas aí, auditoria independente. Então, olha só que ferramenta fantástica. Realmente, o investidor pessoa física tem agora uma ferramenta capaz de trazer à luz, né, trazer aqui ao poder da pessoa física. É uma revolução no mercado financeiro, realmente. O poder que a pessoa física tem de fazer uma boa análise através da ferramenta do Traders Club. Eu sou contribuidor aqui do Traders Club, faço as minhas análises de empresas em reestruturação, fiz uma boa participação na TPIS, a Triunfo, né? No caso da Oi, enquanto sinalizava ali cautela, a gente estava sinalizando. Às vezes, as pessoas que estão com as posições mais expostas, assim, pessoas que estão muito compradas no papel, se chateiam porque você está dando uma mensagem de gente, vamos ter cautela, ainda tem esses drivers aqui que a empresa precisa estar vencendo, que é para poder mitigar aí o risco, e vamos com calma. Não fica tão confiante que o mar ali vai estar no Oceano Azul, não é bem esse o cenário. Então, a gente tem sim aqui uma ferramenta que é capaz de estar, né, tirando o véu da distância, né, do investidor pessoa física, de todo esse nível de detalhe que é capaz de fazer. E fora o poder que os assinantes, né, do Master têm de estar vendo o racional dos melhores investidores que o país tem, que estão transitando diariamente, né, constantemente dentro dos canais do Traders Club. Lembrando que todo mundo é quem faz aí as suas decisões de investimento, mas pelo menos você escuta uma pessoa dizer: olha, aqui na minha carteira eu tomo decisão fazendo assim, eu utilizo essa ferramenta, a forma que eu tenho para poder analisar se uma empresa é boa ou não de investir, assim, assim, assado. E a pessoa vai juntando um conhecimento de um, conhecimento do outro, vê o que é que se adequa mais ao perfil dela. Eu corro muito risco, realmente. É um perfil meu, eu gosto realmente de me expor, fazer minha análise, me expor e ficar aguardando. Sou fundamentalista, acredito em investimentos somente de longo prazo. Tem aquelas pessoas que têm o talento para
a análise gráfica não é bem o meu papel, não é bem o meu perfil. Eu gosto mais de encontrar essas pérolas, né? Esses diamantes aí, esperar eles se lapidarem para poder eles chegarem no preço de mercado que eu acredito que seja, né? Então, essa é a minha análise para a IMC, através da plataforma do Traders Club, e muito legal isso daqui, tá? Caso vocês queiram, né, saber mais dessa ferramenta, manda uma mensagem para mim, as minhas redes sociais, né, no Instagram, @professor Fernando Amaral, e estou à disposição para tirar mais dúvidas de vocês, caso alguma coisa surja, tá bom? Pessoal, olha, muito obrigado, uma boa noite a todos e vamos lá, o tempo é dinheiro, né? Vamos investir que é para poder a gente ter uma aposentadoria aí mais tranquila, tá bom? Um abração, pessoal. Boa noite a todos.